Boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja bem. Obrigado, Jaqueline. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que bom que a gente está juntos mais uma vez para adorar o nome de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que Ele é o nome que está acima de todo o nome. E hoje eu quero falar sobre mais um encontro com Jesus. Esse é o terceiro encontro. No primeiro nós falamos sobre o encontro de Jesus com Natanael. Semana passada foi o encontro das irmãs enlutadas com Jesus, Marta e Maria. E hoje eu quero falar sobre um outro encontro que é até de certa forma conhecido, que é o encontro daquela mulher chamada de adúltera em João 8. João capítulo 8, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 11. O tema que eu dei para essa mensagem hoje é a misericórdia de Jesus e o juízo dos homens. A misericórdia de Jesus e o juízo dos homens. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Hoje em dia a gente tem uma expressão bastante conhecida, né? Que é a cultura do apedrejamento, a cultura do cancelamento, né? Se você, nas redes sociais, se alguém disser qualquer coisa que as pessoas não concordem hoje, vai chover pedradas, vai chover cancelamento. Outro dia eu vi uma pessoa bastante conhecida lá, acabou dando uma bola na trave lá e estava reclamando que em algumas horas perdeu acho que 40, 50 mil seguidores. Então a gente vive uma cultura do julgamento. Nunca se falou tanto em tolerância e nós, eu acho que nunca fomos tão intolerantes, né? Então é apenas um discurso, porque na prática nós continuamos intolerantes, apedrejadores, maldizentes. Essa natureza caída continua vivinha no nosso meio, principalmente no meio da religião, né? E hoje a gente vai falar sobre um encontro um pouco parecido. Esse texto aqui diz que Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras. O livro de João enfatiza bastante o ministério de Jesus já nos últimos dias lá, aqueles últimos meses e dias em que Jesus já estava praticamente indo para a cruz. E Lucas 21, 37 vai dizer que Jesus praticamente já morava no Monte das Oliveiras. Diz que ele ensinava durante o dia no templo e à noite ele se retirava para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente passava as noites orando. Quem sabe até estou conjecturando aqui, tinha uma tenda lá, que ele passava a noite orando, dormindo. Mas o fato é que os últimos dias dele ele estava mais no templo ensinando e no Monte das Oliveiras. E aí, alta madrugada, Jesus se dirige então para o monte, para o templo,
e está ensinando. Está lá com seus discípulos, os ensinando, e de repente vem um monte de gente trazendo uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério, né? Quem sabe apanhada nua com o seu amante, a gente não sabe como, e quem sabe levada até ali aos empurrões, quem sabe levada até ali segurada por um braço, a gente não sabe, mas o que sabe é que o clima era de muita hostilidade para cima daquela mulher. Os discípulos, os judeus, mais de uma vez tentaram apanhar Jesus em alguma falta, eles viviam tentando fazer isso. E você vai perceber que em Mateus 22, eles vão tentar dar uma pegadinha para cima de Jesus. É lícito pagar tributo a César? Né? Será que a gente tem mesmo que pagar impostos ao César? E aí Jesus tem uma resposta muito conhecida, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas se você ler João 10, Jesus vai ter que meio que fugir porque tentaram prender ele. Em João 11, aquele texto que nós lemos semana passada, quando Jesus está além do Jordão e é chamado para resolver a questão de Lázaro, o que é que vão dizer? Senhor, esses dias mesmo estavam tentando te apedrejar lá, você quer voltar para lá agora? Então, Jesus ele começou a sofrer uma perseguição mais intensa nos últimos dias do ministério dele. E essa mulher então foi apanhada em flagrante. Os judeus diziam que era melhor morrer do que cometer algum desses 3 pecados, que era o pecado da idolatria, o pecado do assassinato e o pecado do adultério. Eles diziam que era melhor morrer do que ser apanhado nesses 3 pecados. No entanto, alguns historiadores nos dizem que o pecado do adultério era um dos pecados mais comuns da época. Então, era algo muito hipócrita até o que se dizia. Eles chegam diante de Jesus, então, tentando apanhar Jesus, e o que é que eles dizem? A lei ordena o quê? Que tais mulheres, mas eles omitem os homens, porque a outra parte também tinha que ser levada para o apedrejamento. Mas a lei ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. O que é que o Senhor tem a nos dizer sobre essa situação? A grande questão, queridos, é o seguinte: os romanos, eles haviam proibido os judeus de impor penas capitais ao seu povo, ou seja, de executar pessoas, de tirar a vida de pessoas. Primeiro, teria que passar pelo julgamento dos romanos. É o que acontece com Jesus. Jesus não foi crucificado sem ter passado primeiro por Pilatos, por um julgamento também pelos romanos. Mas, então eles vêm com essa aqui, né? E o que é que Jesus vai fazer? Se Jesus não consentisse com esse apedrejamento, ele poderia ser acusado de incitar as pessoas a desobedecer a lei de Moisés e também até de tornar banal um pecado como esse, o pecado de adultério. Agora, se Jesus consentisse com o apedrejamento e a execução, ele poderia ser acusado de incitar as pessoas a matar a mulher e violar as leis de Roma. Então era uma pegadinha mesmo para de alguma forma pegar Jesus, né? E eles tentam colocar Jesus ou contra Moisés ou contra Roma. E só que Jesus ele não cai nesse debate, ele não cai nessa conversa. Jesus ele não fica discutindo a interpretação bíblica deles e também não fica discutindo o entendimento que ele tem da lei, nem o entendimento que ele tem a respeito das leis de Roma. O que ele faz é ficar quieto e ele vai direto nas motivações do coração daquelas pessoas que estavam, dos acusadores, no caso, né? Jesus permanece por um tempo, diz o texto, escrevendo na terra, e ninguém sabe o que Jesus escreveu, né? Todo mundo fala sobre isso, mas ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo na terra. Mas a gente já falou aqui que Jesus muitas vezes, quando as pessoas chegavam diante dele, ele se adiantava e ele sabia o que as pessoas estavam dizendo, pensando no seu coração, e ele revelava aquilo.
E é aqui então que sai a célebre uma das frases mais célebres de Jesus, né? Usada talvez de maneira errada, até muitas vezes de maneira errada, que é a frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quantas vezes a gente já não usou isso, né? Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Ou seja, se houvesse algum inocente entre eles, que atirasse a primeira pedra. Era isso que a lei mandava também. Se tivesse algum inocente, que atirasse a primeira pedra. Aliás, a lei mandava que a testemunha do crime deveria ser a primeira a tirar a primeira pedra. Deveria ser a primeira a apedrejar o acusado. Tem um monge católico alemão que tem uma frase bastante interessante. Esse cara escreveu quase 300 livros, ou já deve ter sido mais, chamado Anselm Grün. E ele diz que aquele que conhece os seus próprios abismos nunca se colocará acima dos outros. Aquele que conhece os seus próprios abismos nunca vai se colocar acima dos outros. E aí o texto vai dizendo aqui que um a um deles, a começar pelos mais velhos, foram se retirando então do local do crime. Uma coisa que Jesus vai mostrar aqui, gente, é que tanto os acusadores quanto a acusada estão na mesma situação, ambos debaixo da maldição do pecado. Tanto os acusadores, os religiosos, os líderes, quanto a mulher apanhada em adultério, estão debaixo da mesma situação diante de Deus. E o texto então vai terminar com esse episódio, com um pequeno diálogo. O encontro com Jesus, de Jesus com essa mulher, é marcado por um pequeno diálogo, por poucas palavras. Os dois a sós, ali no final de toda aquela história. E Jesus pergunta para ela, né, mulher, onde estão as pessoas, aqueles que te acusaram? Ninguém condenou você? E ela disse, ninguém, Senhor. Né? E Jesus fala, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. E aí, eu aqui conjecturando nas minhas viagens, né, que a gente não precisa pagar nada para isso, né? Fico imaginando a mulher voltando para casa. Sorriso, quem sabe, nos lábios, talvez constrangida por tudo que aconteceu, por ter sido apanhada em flagrante, mas feliz porque ela teve um livramento. Ela saiu de casa para ir morrer. Saiu de casa, levada por algum grupo de pessoas para o seu local de morte, para ser apedrejada. E de repente colocam ela diante de um rabino que livra ela da morte, e ela volta para casa, além de perdoada por Deus, com a vida poupada. Então ela foi um encontro bastante marcante, rápido, mas marcante para ela, né? E pela lei, gente, ela merecia mesmo o apedrejamento. Pela lei de Moisés, a lei de Moisés mandava apedrejar realmente pessoas apanhadas em adultério. E essa mulher sabia que o que ela estava fazendo era pecado. Ela sabia que adultério era pecado. Ela também não era inocente nessa história. Ela sabia que o que ela estava fazendo era pecado, sabia que era proibido por lei, mas mesmo assim ela ainda cometeu o pecado. Então a punição, de certa forma, era justa para ela. Só que ela encontra alguém no caminho que salva a vida dela. E algumas reflexões para a gente a partir desse texto, que eu quero tirar hoje, é que o texto aqui, gente, ele nos identifica tanto com os acusadores quanto com a mulher acusada. Nós, em alguns momentos, somos esses acusadores, e em alguns momentos da nossa vida, estamos no papel, no lugar da mulher acusada. E todos estão na mesma situação diante de Deus. Esse texto nos identifica com os acusadores, por quê? Porque nós somos campeões, muitas vezes nós somos críticos dos pecados alheios. Muitas vezes nós somos críticos, nós atiramos pedras, nós criticamos as pessoas pelos pecados delas, e a gente não consegue muitas vezes perceber os nossos próprios pecados. Isso parece que é da natureza humana. E Romanos 14:12 diz que cada um de nós vai dar contas de si diante de Deus. Então, nós muitas vezes criticamos as pessoas. Nós muitas vezes nos colocamos nesse papel de apresentar pessoas a Deus e dizer, e aí, você vai fazer o quê? Né? Você não vai matar esse desgraçado, não? Né? O cara aprontou, o cara fez isso, fez aquilo.
Então nós muitas vezes assumimos esse papel do acusador, do crítico, daquele que tem uma língua mais venenosa, daquele que não poupa. Muitas vezes parece que os nossos pecados são menos graves do que os outros. Os nossos pecados a gente costuma chamar de engano, de equívoco, de eu me confundi. Nós não voltamos atrás. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós estamos no papel desses religiosos, desses críticos sem misericórdia, acusando pessoas de pecado, identificando o pecado dos outros, nominando o pecado dos outros, e muitas vezes nós não temos essa cultura de nem mesmo num culto parar, pedir que Deus sonde o nosso coração e diga: Senhor, quais são os pecados que eu preciso me arrepender? Aqueles pecados sutis, aqueles pecados que estão escondidos, aqueles pecados que talvez nem eu mesmo consigo perceber. O fato é que quando a gente faz uma boa autocrítica, uma boa análise, quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, Ele vai trazer muitas vezes questões à tona para que a gente possa acertar, para que a gente possa pedir perdão. E, gente, pedir perdão tem que ser uma prática constante para nós que somos cristãos. Aquele salmo que fala lá, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Isso precisa ser algo constante na nossa vida. O ato de orar pedindo perdão precisa ser algo constante, porque senão a gente se torna muito mais aqueles que visualizam o pecado alheio do que o próprio pecado. Todos conhecem a história de Davi sendo confrontado por Natã. Todos conhecem, não conhecem? Natã vai lá, conta uma historinha para Davi, dizendo que um homem tinha só uma ovelha, ele cuidava dela e ele gostava muito dela, mas tinha um outro homem que tinha muitas ovelhas. E na hora de dar um banquete, o que ele faz? Ele vai e pega a ovelha do camarada que era pobre, que só tinha uma ovelha. E Davi já se levanta: quem é o cara? Manda matar. Manda matar. E Natã vai dizer o quê? Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E muitas vezes, gente, a gente precisa... aliás, muitas vezes não... Isso precisa ser uma prática constante na nossa vida. Essa prática de sondar o coração, de se desvencilhar do nosso pecado, essa prática da humildade, de poder olhar para dentro de si, do nosso espelho, e dizer assim: Senhor, me perdoa, de fato, eu tenho essas áreas que são sensíveis, que eu preciso de arrependimento, eu preciso de transformação, eu tenho essas fortalezas, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Então, essa é uma prática que a gente precisa ter constante na nossa vida, mas os nossos pecados, aos nossos olhos, geralmente eles são menos graves, eles não são assim tão sérios quanto os pecados, sei lá, da Carlini, né? Carlini é uma baita pecadora, mas o meu pecado não é tão grave assim. Tadinha da Carlini, né, Carlini? Não mexe com ninguém, né, Carlini? Mas os pecados dos outros sempre são maiores aos nossos olhos. E a gente se identifica com a acusada do texto, por quê? Porque assim, olha só, essa mulher sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia que adulterar era pecado. Ela sabia que o adultério era um pecado. E mesmo assim ela praticou esse adultério. Certo? E nós, muitas vezes, temos a convicção entre o certo e o errado e a gente escolhe o errado. Muitas vezes a gente sabe o que é errado e vai lá e faz. Muitas vezes a gente sabe que o nosso caminho desagrada a Deus, mas a gente vai lá e faz. Muitas vezes a gente diz coisas que sabe que desagradam a Deus, mas a gente diz. Muitas vezes a gente desobedece quando deveria obedecer. A gente deixa de fazer o que deveria fazer e faz aquilo que não deveria fazer muitas vezes. Então nós estamos nesses dois lados. Aqui eu e você não podemos tocar pedra nem nos religiosos e nem na mulher que foi apanhada em adultério. Nenhum de nós aqui pode acusar quem quer que seja. Geralmente quando a gente prega nesse texto é acusando os religiosos, que são sem misericórdia, que são isso e aquilo. Mas nós também agimos como os religiosos muitas vezes. Muitas vezes nós nos identificamos com eles. Quer ver uma coisa? A gente sabe muitas vezes que tem lugares que
Não dá para passar de 40 por hora, mas a gente passa 60, 80, 100, né? A gente sabe. E aí, quando a multa vem, ainda quer recorrer, né? Porque está errado, essa placa está errada. Mas a gente sabe, não dá para correr naquele lugar. Não é verdade? Ou é só eu que sou assim? Então, nós estamos nos dois lugares, então a gente tem que ficar pianinho diante de Deus. A gente tem que ficar quietinho diante de Deus, porque nós não temos condições de apontar o dedo para ninguém. O comportamento de Jesus aqui, gente, ele é um comportamento muito legal. O silêncio de Jesus é um silêncio muito interessante, porque isso nos ensina, principalmente para mim, que sou impetuoso, que saio falando antes de pensar. O comportamento de Jesus é muito interessante, porque a gente aprende com ele a só emitir uma opinião quando a gente tem realmente uma palavra sábia e da parte de Deus em algumas situações. Então tem situações que a gente tem que ficar quieto e só falar se a gente tem uma palavra sábia e que vem de Deus, que foi o caso aqui. Jesus não ficou debatendo lei, a interpretação deles da lei de Moisés. Jesus não ficou discutindo lei dos romanos, isso e aquilo. Jesus foi lá no coração deles, Jesus discerniu o que estava por trás do coração deles. Se você não tiver pecado, então atira a primeira pedra. Quem aqui que está acusando de pecado, se não tiver pecado, acusa a primeira pedra, a primeira pedra. Uma coisa interessante desse texto, gente, é que esses homens não sabiam, mas quando eles levaram essa mulher até Jesus, eles levaram ela para o advogado dela, querendo acusar ela, querendo apedrejar, quem sabe ela, eles levaram a mulher para o advogado dela. Então, eles levam ela para uma audiência e ela sai de lá livre, sai de lá liberada, perdoada. Então, colocaram a mulher diante do advogado. Jesus não apenas não é apanhado em contradição, como também defende a mulher da morte. E uma coisa que a gente precisa cuidar é para não apedrejar aquelas pessoas que Cristo absolveu. Porque muitas vezes acontece isso. Nós estamos acusando, estamos apedrejando pessoas que Cristo já absolveu. Isso é muito sério. Muitas vezes no meio evangélico existem brigas tremendas e as pessoas às vezes não percebem isso, que são pessoas que têm Deus, têm Jesus Cristo como advogado diante da sua luta, né? Então, olha só, Israel na Bíblia é um povo conhecido por ser um povo adúltero. Se você olhar para os profetas do Antigo Testamento, uma das grandes acusações dos profetas contra Israel é pelo adultério de Israel. Israel é comparada, se você pega o livro de Oséias, por exemplo, que é o mais clássico nesse sentido, Deus vai chamar Israel de uma prostituta, vai comparar Israel a uma prostituta, e vai falar do adultério de Israel. Então essa nação é acusada por Deus de ser como uma prostituta, de ser como uma adúltera. E essa é a acusação da igreja hoje. Muitas pessoas têm acusado a igreja, têm apedrejado a igreja. Você olha hoje todo tipo de acusação contra a igreja de Jesus Cristo. Só que as pessoas também esquecem que essa adúltera, essa prostituta, essa mulher que é a igreja, ela tem como cabeça Cristo, ela tem como advogado o próprio Cristo, e essa igreja tem um Cristo que morreu por ela na cruz. Então também, eu vejo assim, que quando nós nos tornamos críticos de alguma coisa, a gente tem que ter uma palavra de Deus para dizer. Porque se é palavra nossa, é melhor ficar calados. É melhor ficar calados. Uma das coisas, tem um monte de gente hoje querendo ser profeta na vida da igreja. Nós vemos hoje a igreja com muitas acusações. A igreja sendo acusada de muitas coisas. Só que uma coisa interessante do Antigo Testamento,
Tem gente hoje querendo ser profeta, querendo acusar, querendo colocar o dedo, querendo falar de pastor, falar de liderança, falar de igreja. Mas uma coisa interessante é que os profetas, eles acusavam a adúltera Israel, mas eles amavam aquela nação e eles choravam por aquela nação. Então, um profeta verdadeiro que coloca o dedo na ferida da igreja é aquele que também ora por ela, aquele que ama a igreja, é aquele que paga um preço da intercessão e da oração pela igreja de Jesus. A gente tem que ter muito cuidado com essa coisa do apedrejamento. E o apedrejamento acontece como? Muitas vezes. Esse aqui é o nosso instrumento, né? É o nosso maior instrumento para apedrejar, é a nossa linguinha, né? Se você ler Tiago, você vai ver o que Tiago fala sobre os perigos da língua. Ele diz que a língua é veneno, que é uma maldição. E diz que de uma fonte não pode jorrar água amarga nem água doce. Então a gente precisa controlar a nossa língua e tudo aquilo que sai dela. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém. Jesus, ele não condena essa mulher, mesmo ela merecendo, tá? Sabe por quê? Porque aquele momento de Jesus, gente, não era momento de condenar ninguém. Quando Jesus veio como homem, ele não veio para condenar ninguém, porque ele não tinha ainda assumido o seu papel de juiz. Ele não veio como juiz quando veio naquele momento, né? Mas um dia, tanto os religiosos quanto os não religiosos, os adúlteros, vão estar diante de Jesus, do mesmo jeito que estavam lá, acusando e sendo acusados. Mas um dia todos vão estar diante de Jesus, e aí ele vai sim estar lá como juiz para julgar. Por isso que o Samuel, aquele texto que ele leu, diz uma coisa interessante de Mateus 5, para a gente não julgar, para não ser julgado, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. É o que diz a Bíblia. E tem um outro texto que Jesus fala que de toda a palavra frívola, de toda a palavra inútil que disser o homem, dela dará contas no dia do juízo. Isso é uma coisa séria, gente. De toda a palavra inútil que disser o homem, dela dará contas no dia do juízo. Isso precisa ficar de alerta para a gente, de ensino. Há uma outra ocasião em que os discípulos de Jesus saem de uma pequena cidade com Jesus, e o texto diz que quase ninguém creu em Jesus. E aí o que eles falam? Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mate essa gente toda? Não é assim que a gente faz de vez em quando? Gente, eu vou confessar um pecado para vocês aqui em público. Essa semana um cara me deu uma fechada aqui e ainda mostrou o dedo do meio para mim. Eu fiquei com tanta raiva, eu não fiz nada, não sabe, não. Eu segurei, não fiz nada, não reagi e comecei a orar: Deus, mata esse desgraçado. Morre desgraçado, morre desgraçado, morre desgraçado. Comecei a falar assim dentro de mim, muito indignado. Aí comecei a falar mais baixo: morre desgraçado, morre desgraçado. Aí daqui a pouco: não morre não, Senhor. Não morre não, Senhor. Eu não posso fazer isso. Mas sabe que na hora aquela coisa que te dá assim, aquele ódio, aí tu começa: morre desgraçado, sabe? E aí, Senhor, quer que a gente ore e caia fogo do céu? Esse foi o coração dos discípulos na hora, né? E Jesus repreende eles. Não chegou o meu momento ainda, né? De julgar ninguém. Vai chegar, mas não é agora, né? E aí é isso, tá? Então, o que diz a Bíblia? Ezequiel 18, 23, 18, 32 e 33, 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do perverso. Porque o Deus está sendo longânimo, paciente, para que todos cheguem ao arrependimento. E aí, eu queria... Jesus termina dizendo para a mulher, né? Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. A gente lembra muito da primeira frase, né? Para que ninguém acuse a gente. Não, ninguém pode atirar a primeira pedra.
mas também vai, não peques mais. Jesus lembra disso, né? Gente, olha só, a teologia trata isso de forma muito intensa. O apóstolo Paulo vai falar bastante sobre isso no livro de Romanos. Se você pegar as cartinhas de João lá no final da Bíblia, ele vai falar sobre esse assunto. Jesus vai falar radicalmente contra esse assunto que é o pecado. O pecado é um câncer que mata. Jesus vai dizer que aquele que, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela. Porque é melhor você ir com uma mão para o céu do que com as duas para o inferno. Jesus vai dizer que se teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor ir com um olho para o céu do que ir com os dois para o inferno. Jesus está falando, arranca o pecado da tua vida, custe o que custar. A primeira carta de João, ela vai falar que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Então, essa coisa do pecado é muito séria. Paulo vai tratar isso, vai ter um longo tratado sobre isso em Romanos. Então, Jesus, ele não passou pano no pecado da mulher. Ele disse, vai e não peque mais. Vá e tenha uma ruptura com essa vida de pecado. Porque muitas vezes a gente acha que Jesus foi tolerante com o pecado. Ele foi tolerante com a mulher, ele foi acolhedor, ele foi misericordioso, mas ele deixou bem claro, vai e não peque mais, rompa com essa vida de pecado. Então as Escrituras vão nos alertar o tempo todo para que o pecado não fique na sua vida. Tem uma ilustração que eu usei várias vezes e eu vou dizer de novo. Se você descobrir que tem uma aranha marrom aí debaixo da tua camisa agora, o que você faz? Você deixa ela aí, tranquilo? Se é uma cobra debaixo da tua cadeira aí, né? Gente, o pecado, quando se instala na vida da gente, ele tem um poder destrutivo muito grande. O pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que se a gente peca deliberadamente, nós não somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Então essa coisa de estar alerta com uma vida, o pecado para a gente, e você já conhece essa expressão, tem que ser um acidente no teu dia, mas não uma prática constante. Nunca uma prática constante na nossa vida, porque o pecado, a Bíblia diz que é uma maldição. Paulo vai falar da maldição do pecado. O pecado é uma maldição. Então nós condenamos o pecado sem condenar o pecador. Foi o que Jesus fez aqui. Nós estamos vivendo em dias, gente, em que as pessoas, elas perderam completamente, em muitos casos, a consciência de pecado. E elas querem, muitas vezes, que aquele pecado seja até mesmo aceito por Deus. Nós vivemos em dias em que as pessoas construíram o seu conceito de pecado, elas construíram um conceito próprio de santidade, que não é o que está na Bíblia. As pessoas construíram um conceito delas de pecado, que não é o conceito bíblico. Elas construíram um padrão de pecado e de santidade que não é o da Bíblia. Entendeu? E aí, o pecado geralmente está no outro, não está em mim. E muita coisa, para essa sociedade hoje, Deus tem aceitado. A gente olha para a Bíblia e diz, cara, isso aqui é antigo demais, tem coisa aqui que valia para aquela época, hoje não vale mais. E a gente tem relativizado muitos princípios da palavra de Deus, porque a gente construiu esse próprio conceito de pecado. E agora a igreja de Jesus, gente, ela continua tendo um papel profético contra o pecado, não contra o pecador. A igreja de Jesus, ela tem um papel profético de condenar o pecado. Ela tem esse papel. Nós temos o papel profético de condenar o pecado e acolher o pecador. Deu para entender bem isso? Então essa é a situação que nós nos encontramos hoje. Isso é andar na contramão. O que acontece? Essa passagem de João 8, ela é muito usada até pelos movimentos LGBT hoje, para apoiar alguns pecados.
dizendo que quem não tem pecado não atire a primeira pedra. Todos nós somos iguais, então a igreja não pode atirar pedra neles, porque nós somos todos iguais. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A questão é, nós não vamos apedrejar ninguém, não vamos condenar pessoas, mas o que Jesus diz é omitido também por eles. O que? Vá e não peques mais. Porque as pessoas construíram o seu conceito de pecado e de santidade do jeito que é melhor para elas. Mas nós temos sim o dever de denunciar o pecado, o dever profético de condenar e denunciar o pecado como igreja. Ou por que vocês acham que a igreja está na terra? Como um adereço? Nós estamos aqui para denunciar o pecado e pregar Jesus Cristo para essa geração que está se perdendo. Eu sei que talvez não é muito legal ficar ouvindo isso aqui, né? Você veio aqui para o pastor ficar falando de pecado. Mas, gente, nós temos esse papel enquanto igreja na terra. E que a gente possa se posicionar firme e radicalmente contra o pecado. A gente não pode fazer vista grossa para pecado dentro de casa. Muitas vezes a gente vai ter que sentar com o filho, com a esposa, com o esposo, com alguém e dizer, olha, isso aqui não é erro, não é equívoco, não é pecado. Nós não estamos lidando aqui com uma falsa crença, é um pecado que se instalou. E muitas vezes a gente tem que ter essa conversa com as pessoas, vá e não peques mais. Eu quero indo já para a aplicação, para terminar minha mensagem, eu quero repetir 3 frases de Jesus aqui então. Quem não tiver pecados, atire a primeira pedra, tá? Esse é um convite de Jesus para a gente largar as pedras. Para a gente abandonar as críticas, para a gente abandonar o linguajar que condena, que diminui, o linguajar que amaldiçoa. Esse é um convite de Jesus, uma ordem de Jesus para a gente largar as pedras, para que a gente não se considere superiores a ninguém. Esse é um convite de Jesus, a gente ter consciência dos próprios pecados e não passar pano para os nossos pecados também, pano nos nossos pecados também. Esse é um convite de Jesus, uma ordem para a gente ter misericórdia das pessoas que pecam e que estão em pecado. Esse é o coração de Jesus. Nós não estamos aqui para condenar, para odiar, para cancelar, para apedrejar ninguém, mas para amar e para acolher as pessoas. A diferença é que a gente não acolhe o pecado delas. Amém? Amém. Uma outra frase de Jesus é: onde estão as pessoas que queriam te condenar? É o que Jesus diz para ela. Onde estão as pessoas que queriam te condenar? Essa expressão, ela tem 2 lados. É uma moeda de 2 lados. Primeiro, você abriria um processo contra uma pessoa que tem Jesus como advogado? Você processaria uma pessoa que tem Jesus como seu advogado pessoal? Hã? Fica difícil, né? Fica bem difícil isso. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente condena e a critica e se levanta contra pessoas que têm Jesus como advogado. Agora, por outro lado, você pensa que Jesus é o teu advogado. Esse é o outro lado. Nós podemos sentir segurança em Cristo porque nós, mesmo sendo pecadores, nós já podemos contar com a misericórdia, com a graça, com o perdão de Jesus. Por quê? Porque Ele também é nosso advogado. Então, a gente pode ter essa certeza de que estamos absolvidos diante de Deus, porque Ele é o nosso advogado. A terceira questão é, Jesus diz para ela, nem eu te condeno, nem eu condeno você. Então, gente, se você se arrependeu do seu pecado, se você já confessou o seu pecado, uma coisa que eu quero dizer para vocês é: pare de carregar culpa. Pare de carregar culpa por coisas que você fez no passado, por coisas que você deixou de fazer no passado.
por coisas que você falou, por coisas que você disse, por erros, etc. E recomece a tua vida hoje de novo. Pare de carregar a culpa. Jesus diz, nem eu te condeno. Ele não está aqui para condenar ninguém. Jesus não está ainda no papel de juiz. Nós não estamos ainda naquele grande dia em que nós vamos passar por ele para dar contas da nossa vida. Mas a gente precisa olhar para trás e dizer, eu estou livre daquela culpa. Eu não vou mais carregar essa culpa. Eu não carrego mais esse pecado, porque Jesus disse, eu não condeno você. E a gente precisa tomar posse dessas verdades, não permitir que o diabo venha acusar nossa mente com pecados, com situações, com pecado da vida da gente. Liberte-se da culpa, então. E por último, vai, não peque mais. Não adultere mais, não minta mais, não fica dizendo morre desgraçado. O que mais que a gente não pode fazer, não deve fazer? Quais são os outros pecados que a gente tem? Porque assim, uma coisa interessante é que existem pecados que eles são socialmente mais aceitos. Os religiosos eram tão pecadores quanto a adúltera, só que o pecado dela socialmente era, digamos assim, era pior socialmente. O pecado deles, eles eram até pessoas prestigiadas na sociedade. Então, eu lembro, gente, que, por exemplo, na minha infância, quando se fala de homossexual, por exemplo, era um pecado horroroso, era uma vergonha. Mas espancar um filho, quase matar ele dentro de casa, não era pecado. Socialmente era aceito. Tantas coisas que se faziam no passado que socialmente eram aceitas, outras não. Agora hoje nós já mudamos, algumas coisas já passaram a ser aceitáveis e outras não mais, mas não deixaram de ser pecados. Então Jesus fala, vá e não peques mais. Amém? Não julgue os outros e nem os apedreje. O padrão de Deus é esse. E aí agora eu fico pensando nesse encontro que essa mulher teve com Jesus, tão rápido, com tão poucas palavras, mas que é bastante forte no conteúdo dele e no ensino que ele tem para nós hoje. Essa mulher então voltou para casa com vida, perdoada, e diz a tradição que ela se transformou até numa mulher santa. A tradição, mas dizem que é especulação isso, mas o que a tradição diz que o nome dessa mulher era Susana e que ela se transformou numa mulher de Deus depois desse episódio aqui. A gente não sabe, é especulação. Mas eu sei que Jesus transformou a vida dessa mulher também. Vamos ficar de pé para orar, gente?